amar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só
oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Boa tarde, cumprimento a todos e a todas com a paz do Senhor. Quero dar início a este culto orando. Deus de amor, Deus de misericórdia, diante da Tua presença te agradeço a oportunidade da realização deste culto de oração por intercessão. Recebemos de graça a Tua salvação, mais um motivo de agradecimento.
Prepara-nos para receber os teus ensinamentos trazidos nesse culto, Senhor, para que possamos sair daqui diferente de como entramos. É assim que oro no nome santo de Jesus. Amém. Este é um culto de oração por intercessão. Vou falar um pouco sobre oração. A oração na vida do crente não é um dever a ser cumprido, mas um privilégio a ser desfrutado. A oração que fazemos pelos outros é chamada de oração intercessória. A intercessão é a forma mais sublime e perfeita de oração. É a maior expressão de amor que uma pessoa pode dar ou receber. Quando intercedemos por alguém, vencemos o nosso egoísmo e possibilitamos a intervenção na vida do outro. No trabalho contínuo do Reino de Deus, nada mais importante que a oração intercessória. Assim sendo, quero encerrar a minha fala hoje deixando alguns conselhos do apóstolo Paulo sobre a oração, o qual se encontra na carta de 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 8. Que diz: conselhos sobre oração. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade, pois existe um só Deus, uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu seu Filho, sua vida, para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus, para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Amém. Olá, minhas queridas irmãs, graça e paz, que Deus nos abençoe mais uma vez nesse grande encontro que nós estamos tendo nesse momento e, claro, que Deus abençoe grandemente a sua vida, traga edificação às nossas igrejas. Eu quero deixar aqui o Salmo de número 117, todos os povos devem louvar ao Senhor. Então diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Que o nosso encontro seja um encontro abençoado por Deus. Agradeço a presença de cada uma das queridas irmãs, daqueles que têm nos assistido nesse momento. Que Deus abençoe as nossas vidas durante esse encontro, através das reflexões, através das orações, através do louvor. Que a graça de Deus se renove mais uma vez sobre nós. Que todos tenhamos um excelente encontro. É com enorme alegria que eu estou aqui, trazendo até vocês uma palavra que fala assim, em 2 Coríntios
capítulo 4, versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E a palavra de Deus diz em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero deixar aqui, minhas amadas irmãs, dizendo para vocês que nós temos passado por tribulações, por essa pandemia, por muitas coisas que têm nos tirado de muitas pessoas até a alegria de viver, não é? Por estarem muito tempo presas, tem levado pessoas à depressão, muitos familiares já perderam a vida. Então, eu quero dizer para vocês que Deus está à frente de todas as nossas lutas. Vamos perseverar, vamos continuar tendo fé e crendo que tudo isso vai mudar, tudo isso vai ter um final, porque Deus é o Deus onipotente, onisciente e onipresente, e Ele sabe de todas as coisas. Amém? E gostaria de orar com vocês nesse momento pelo nosso país, pelos nossos governantes, e gostaria que as irmãs nesse momento estivessem junto comigo, fechando seus olhos para nós podermos orar. Amém? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus querido, por este momento. Deixamos em tuas mãos, Senhor, o nosso país, os nossos governantes, os nossos deputados, vereadores, que o Senhor esteja, ó Deus amado, Deus querido, com as tuas mãos estendidas sobre a vida deles, dando a cada um, Senhor, discernimento, sabedoria, para que eles possam levar avante, Senhor, o nosso país. Levar para frente, Senhor, trazendo ao povo, Senhor, segurança, Senhor. É o que todos nós precisamos de um país melhor, para nós continuarmos, ó Deus, trilhando essa nossa caminhada aqui na terra. Nós te agradecemos e oramos, ó Deus querido, e deixamos em tuas mãos, Senhor, o nosso país, o nosso mundo, as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa saúde, Senhor, física, emocional, sentimental, tudo em tuas mãos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai querido, e oramos em nome de Jesus. Eu deixo aqui para vocês, minhas irmãs, um abraço bem apertado, já que nós não podemos nos encontrar. Um beijo em vocês. Fiquem com Deus. Gostaríamos de convidar você para poder adorar o Senhor através desses cânticos juntamente conosco. Iremos louvar o Senhor com 2 cânticos nesse momento. Louve o Senhor com todo o seu coração, com toda a força do seu coração, com todo o ânimo, sabendo que esse louvor é para o nosso Deus e Ele merece toda a nossa adoração. Louvemos ao Senhor.
De vida eterna. Louvemos o Senhor.
Senhor, neste momento, nós nos colocamos, ó Pai, na Tua presença, porque cremos, ó Pai, cremos em Ti, Deus, cremos que existe, Pai, um Deus que está com os ouvidos atentos a ouvir a nossa oração, o nosso clamor, Pai. E nesse momento, Deus, nós queremos colocar a nossa nação, Pai, na Tua presença, o nosso Brasil na Tua presença, Senhor. Pedir que o Senhor tenha misericórdia, Deus, do nosso Brasil. E cremos que o Senhor é o nosso socorro bem presente, Deus, para tudo que está acontecendo, Senhor. Pedimos também, ó Pai, por todos os enfermos, ó Pai, acometidos com essa doença, Pai, que estão nos hospitais, ó Deus, nas UTIs, em casa, Pai. Que o Senhor possa estar, Deus, abençoando cada um, Senhor. O Senhor conhece a cada um, Pai. O Senhor conhece, Deus. Por isso nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor. Clamamos a Tua misericórdia para essa situação, Senhor, porque só com a Tua misericórdia, Deus, podemos vencer, ó Pai. Colocamos também, Pai, todos os familiares, ó Deus, que perderam, Deus, seus entes queridos, Pai, seus amigos, ó Pai. Que o Senhor conforte cada coração, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, cada vida, Deus. Que o Senhor seja o consolo, Pai, de cada um, ó Pai, de cada coração entristecido, Deus. Que o Senhor seja, Pai, o consolo, Pai. Que o Senhor restaure, Pai, esses corações entristecidos, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, a consolação do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, que o Senhor possa, Pai, nos manter, Senhor, saudáveis e seguros, ó Deus. E que o Senhor também mantenha, Pai, os nossos familiares, ó Pai, seguros e saudáveis, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, ó Deus. Nós te clamamos, ó Pai, nessa hora, Pai. Confiamos que o Senhor é um Deus bom, Pai. É um Deus que sempre faz o bem. Que o Senhor possa estar nos ensinando a ser pessoas fiéis nesse momento, Pai. Que o Senhor possa estar nos capacitando, Pai, no que for necessário, Deus, para podermos, Pai, estar fazendo sempre a Tua vontade, Pai. Porque sabemos e podemos experimentar, Deus, e comprovar, Pai, que a Tua vontade, Deus, ela é boa, agradável e perfeita, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a manter, Deus, essa fé no Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas autoridades, Senhor. Abençoe o nosso presidente, Pai. Que o Senhor possa estar guardando ele, Deus, dando sabedoria, Pai. No nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus. Nós entregamos, Pai, esse momento, Deus, de oração na Tua presença, Pai. Crendo que o Senhor fará o melhor, Pai. Cremos no milagre do Senhor, Deus. No nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém. Olá, tudo bem? Quero aqui, antes de mais nada, agradecer o convite feito pela Elusa, a mim, e registrar aqui também a nossa gratidão em nome do Presbitério de Florianópolis
pela vida da Federação de SAFs do nosso concílio, por todas as SAFs, pelo trabalho que vocês têm realizado ao longo dessa quarentena, nesse tempo, né, de afastamento, de isolamento social. A gente sabe que as SAFs aí têm se reinventado, têm repensado muito, né, as suas atividades, o modo como executam as suas atividades para realmente manter a integração, a proximidade e dar continuidade ao trabalho como vem acontecendo nas igrejas do nosso concílio. Então, eu agradeço muito esse momento, essa oportunidade e peço a Deus que as abençoe ricamente na continuidade das suas atividades. Bom, eu quero compartilhar com vocês hoje o texto da palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 14, que diz o seguinte: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu quero compartilhar com as irmãs e com os irmãos que estiverem assistindo essa mensagem hoje o seguinte tema: a oração que gera ação. O primeiro texto que nós lemos, a primeira parte, né, afinal de contas, esse texto ele é dividido em muitos períodos, mas eu gostaria de destacar aqui as 2 primeiras partes. A parábola do juiz iníquo e depois do fariseu e do publicano. Ela nos mostra, esse texto, que é extremamente importante que nós, como cristãos, sejamos determinados nas nossas orações. É verdade que a oração, ela não busca mudar os desígnios de Deus. A oração, ela busca mudar aquele que ora para entender os desígnios de Deus. Então, quando nós oramos, nós procuramos compreender, entender a vontade do Eterno sobre a nossa vida. E eu quero contar uma história, uma pequena história que a gente não sabe se na verdade é real, mas é uma metáfora da existência, bastante interessante, que diz o seguinte: que certo homem um dia foi visitar o seu mestre, isso lá pelas Arábias, como se dizia, né? E ele foi montado no seu camelo. Ele subiu um monte e quando se aproximou da casa
do seu mestre e ele deixou o camelo fora, na rua. E então entrou na casa do mestre pedindo licença e foi então conversando com o mestre dizendo: olha, mestre, eu sou um homem de grande fé, porque lhe sigo. O Senhor tem me ensinado o que significa ter fé, o que significa ser uma pessoa de fé. E eu tenho procurado demonstrar isso, mestre, em todas as coisas, nas coisas mais simples. Para o senhor ter uma ideia, quando eu entrei aqui na sua casa, eu deixei o meu camelo lá na rua sem amarrá-lo, porque eu creio na providência de Deus. Creio que Deus vai cuidar para que ele não fuja. O mestre parado virou-se para ele e disse assim: você é louco, vá lá fora e amarre o seu camelo imediatamente, porque Deus não vai fazer por você aquilo que você deve fazer. Essa metáfora ilustra bem qual que é a nossa função, qual que é o nosso papel como cristãos diante da oração. Então a oração, ela sim, ela nos impulsiona, ela nos projeta, ela nos motiva a olhar para o eterno, para o seu propósito, para as suas decisões, para a sua vontade que é soberana, de forma bastante objetiva. A oração, eu creio, mais do que nunca, que ela tem como propósito, como disse antes, sim, mudar aquele que ora. Então, quando nós oramos, e foi isso exatamente que Jesus, por exemplo, transmitiu na oração dominical, ele fez com que os seus discípulos compreendessem que a oração ela não deveria ser apenas um ato a ser executado num espaço litúrgico. Muito pelo contrário, Jesus falou aos seus discípulos para que eles olhassem a oração como uma realidade existencial, como algo que eu e você fazemos para além de um ato. É claro que nós temos os momentos de oração, como esse agora que as irmãs aqui estão reunidas. E como nós temos também os nossos momentos devocionais. Mas o que Jesus está falando é que a oração ela tem muito mais conexão com o nosso cotidiano, com a nossa vida. Pensar na existência, nos propósitos de Deus, no cuidado de Deus para a nossa vida, não como algo fechado, não apenas com um horário rígido, né? Com uma agenda. Não, mas pensar que o eterno ele tem que fazer parte da nossa vida, parte da nossa caminhada, parte do nosso cotidiano, das nossas decisões, das nossas realizações, dos nossos êxitos, das nossas derrotas. Enfim, a oração ela nos estimula a viver e não apenas a recitar. Jesus, na sua oração, como disse, ensinou muito mais do que algo a ser decorado pelos seus discípulos. Jesus ensinou na oração dominical como os seus discípulos deveriam viver a ética do reino de Deus. Como também afirmei anteriormente, todo esse texto que a gente acabou de ler, né, de Lucas 18, ele traz uma série de informações, de histórias, de passagens a respeito do ministério de Jesus e principia com essas duas narrativas, com essas duas parábolas, vamos assim dizer, ditas por Jesus. Perceba que elas nos mostram, nos falam sobre coisas semelhantes, mas ao mesmo tempo distintas. Na primeira parábola, por exemplo, Jesus fala sobre a necessidade de sermos persistentes. Na segunda, Jesus nos fala sobre a importância de não sermos demasiadamente confiantes nas nossas ações e nas nossas realizações. Então perceba que a medida de Jesus, eu poderia dizer até que é a medida do meio, né? Você deve ser alguém que deve ter objetivos, deve buscar a presença de Deus, deve lutar para que você cresça a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor, mas você nunca deve se esquecer de que todo o poder, toda a glória, tudo aquilo que acontece na sua vida é graça, é misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua igreja. Bom, vamos pensar um pouco aqui sobre essa mulher persistente, que eu particularmente, se me fosse permitido, né, modificar aí o título
dessa passagem eu colocaria não como a parábola do juiz iníquo, mas eu colocaria como a parábola da mulher persistente, porque me parece que aqui está sendo bem destacado o papel dessa mulher em usar até uma expressão que o próprio texto coloca, né, importunar o juiz para que a sua causa fosse julgada, e ela então acaba sendo destacada porque ela consegue aquilo que ela queria, portanto, insistir. Veja só o motivo da persistência dela. Ela apela a um homem que não temia a Deus e não temia ninguém por uma causa justa, contra um homem que havia cometido um mal contra ela. Refletindo, por exemplo, no contexto da oração, a gente pode lembrar da passagem de Tiago, capítulo 4, que fala o seguinte: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Então a primeira reflexão que eu quero fazer com você aqui é a seguinte: quais têm sido os motivos de oração que você tem buscado diante de Deus? As causas pelas quais você tem buscado orar diante de Deus, elas são justas? Eu sempre gosto de pensar que a forma como a gente deve fazer para conhecer a vontade de Deus. E eu compreendo que a vontade de Deus ela se manifesta pelo menos se passar pelo crivo de duas realidades. Perceba que essa é uma regra que eu uso para a minha vida. A primeira delas, aquilo que eu estou pedindo a Deus, aquilo que eu estou buscando ou entendo que seja a vontade de Deus, glorifica a Deus? Será que aquilo que eu estou fazendo, ou aquilo que eu anseio, vai glorificar o nome de Deus, vai honrar o nome de Deus, vai permitir com que Deus seja conhecido através das minhas ações e da dádiva e do privilégio que eu haverei de receber? A segunda coisa, aquilo que eu estou desejando, vai me fazer bem? Tem como objetivo aproximar, estreitar a minha relação com Deus e melhorar a minha relação com as pessoas? Melhorar o ser humano que eu sou? Né? Será que isso me torna um Mateus melhor? Para além da minha função, né, de pastor, de ministro, eu estou pensando aqui no Mateus, o filho do Santiago e da Sandra. Estou pensando aqui no Mateus, o marido da Renata, pai da Ana Luísa. Estou pensando aqui no filho, no neto, no irmão, naquele que compartilha a existência com as pessoas. Então, a nossa pergunta sempre deve ser assim: para que nós estamos desejando determinada coisa? E será que essa coisa, de fato, ela faz parte dos planos de Deus? Ela é a vontade de Deus? Então, essa é uma pergunta imprescindível na nossa caminhada com Deus. Pergunte-se: a oração que eu estou fazendo está certa, está correta? E se você tem dúvidas sobre isso, ore também a Deus para que o Espírito lhe ensine a orar. Porque isso o próprio Deus também faz conosco, Ele nos permite aprender. Não gere nenhum tipo de expectativa de ansiedade sobre isso. Leia a palavra, busque o Evangelho, cresça a cada dia na graça e no conhecimento, e Deus vai revelando para você os meios e as formas de você obter o crescimento que você precisa para ser uma pessoa melhor. Ainda falando sobre as recompensas pela persistência da mulher, a gente percebe que o juiz, despreocupado, concede o que aquela mulher pede, não com o objetivo de atendê-la, não porque ele considerava que a causa dela fosse justa, mas porque queria se livrar dela. Então, mais uma vez, eu percebo aqui a obstinação, né, o grande desafio que aquela mulher tinha diante dela de buscar por uma causa que ela sim considerava justa. Persistência, essa é uma palavra que deve compor, né, o rol de desejos, de anseios do ser humano, do cristão, do discípulo, da discípula de Cristo Jesus. Quando nós oramos a Deus, isso é uma coisa importante a gente destacar, nós não estamos informando a Deus aquilo que
nós estamos fazendo ou aquilo que nós pensamos em fazer. As nossas orações, elas não surpreendem a Deus por aquilo que contamos a Ele, mas elas mostram para Deus qual é o nosso grau de necessidade e o nosso grau de dependência para com o Senhor. Observe que, por fim, como a gente já falou, aquela persistência ela é traduzida em recompensa, e Jesus mesmo fala que é o próprio Deus, né, o próprio Deus que garante, né, com que a causa, vamos assim dizer, ela seja de fato executada, porque ela é uma causa justa. Deus, portanto, olhando para o nosso cotidiano, para a nossa existência, para as nossas ações, para as nossas necessidades, para os nossos anseios, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que eu preciso, e como diz Lucas 11, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então eu penso em mim, né, como pai, eu procuro dar o melhor para minha filha sempre. E imagina, se eu procuro dar sempre o melhor para minha filha, poxa, o que Deus tem a dar para mim, né? Deus tem coisas muito boas e maravilhosas para dar para mim e para você. Mas nem sempre aquilo que Ele nos dá é o que nós queremos. Nem sempre, quando a Ana Luísa chega para mim e pede alguma coisa, eu dou para ela. Eu preciso colocar limites para ela, eu preciso mostrar que nem sempre os desejos, os anseios que ela tem em relação a determinadas coisas podem ser recebidos. E da mesma forma é a nossa relação com Deus. Nem tudo aquilo que nós desejamos, Deus nos dará. Então a gente precisa sim sempre orar para que Deus nos conceda sabedoria para entender. Por fim, pensando na parábola do fariseu e do publicano, nós vemos essa passagem bastante conhecida de duas figuras importantes. O fariseu, que era membro de um grupo religioso extremamente importante no contexto de Jesus, era um grupo que eram extremamente rigorosos com o segmento da lei, né? E eles são constantemente questionados por Jesus porque eles agem com certo grau, né, ou com elevado grau de hipocrisia, porque eles têm um discurso reto, mas uma prática torta. E o publicano era alguém que nós conhecemos muito bem. Ele era um coletor de impostos, né? A gente pode lembrar aqui o caso do apóstolo Mateus, ou mesmo de Zaqueu, que foram transformados através do encontro com Jesus. Eles não eram benquistos na sociedade pelo seu testemunho e pela sua forma de agir. Então, olhando na cultura judaica da época, para a cultura, para o contexto religioso, um fariseu seria mais digno de estar no templo, vamos assim dizer, ou dentro de uma sinagoga, do que um publicano. E, na verdade, Jesus usa esses dois exemplos para dizer o seguinte: olha, quando os dois oram, um ora de si para si mesmo. Então, o fariseu ora praticamente dizendo o seguinte: olha, Senhor, parabéns, porque o Senhor fez uma pessoa tão especial e tão boa como eu. Mais um pouco ele levantaria as mãos para o céu na tentativa de cumprimentar a Deus por ter feito alguém tão especial como ele. Em contrapartida, o publicano estava no fundo do templo e não conseguia sequer levantar os olhos para o céu e batia no peito dizendo o seguinte: Senhor, eu sou de fato um grande pecador. Tenha misericórdia de mim, age com graça e com grande misericórdia, porque eu não sou digno de perdão. E Jesus encerra dizendo o seguinte: quem desses dois vocês acham que voltou justificado para casa? E Jesus rompe, né, com um paradigma, como eu disse, porque a expectativa era que o fariseu fosse elevado na sua condição. E Jesus diz: não, é o publicano, é aquele que aparentemente diante da sociedade era considerado mais errado nas suas ações, é ele que volta com o sentido do perdão mais aguçado dentro dele. Então, caminhando para o fim, irmãos e irmãs, eu penso naquele texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8,
que diz o seguinte: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Irmãs e irmãos, viver com Cristo na presença de Deus pode parecer algo complicado, mas é algo extremamente simples. Jesus veio ao mundo para nos mostrar como esse relacionamento com Deus ele deve ser simples, mas ao mesmo tempo de profunda responsabilidade, de raízes profundas, de conhecimento constante da palavra do Eterno. O que Deus requer de nós são coisas muito simples. Ele requer que nós pratiquemos a justiça de forma correta, que nós amemos a misericórdia, que nós sejamos misericordiosos uns com os outros, com aqueles que estão ao nosso redor, e que andemos em humildade diante do nosso Deus. Observe que nós precisamos mais do que nunca adquirir essa consciência diante de Deus. Portanto, quando você for orar, pense que você deve sim ser uma pessoa humilde nos seus pedidos, mas ao mesmo tempo você deve ser determinado em expor para o Senhor o que se passa no seu coração, os seus anseios. Interceda por aquelas pessoas que necessitam de oração, pelos enfermos, por aqueles que estão abatidos de alma. Nós precisamos orar a Deus constantemente, mas não apenas como um gesto, como um ato litúrgico. A nossa vida como um todo deve ser uma oração. Convide Jesus para fazer parte da sua vida, para caminhar com você com os seus pés no chão da existência, fazendo com que a sua trajetória nesse mundo seja uma trajetória de conhecimento e, acima de tudo, de testemunho e de revelação da graça de Deus, por aquilo que Ele faz em você, mostrando aos outros aquilo que Ele pode fazer pelos outros que ainda não o conhecem. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe o ministério das irmãs, esse trabalho valoroso. Continuem determinadas, participando das suas atividades, orando com o Ministério Ana, que é fantástico, né? Eu lembro com bastante carinho desse trabalho, o lema, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Os nossos filhos precisam sim da nossa intercessão. Que a graça do Senhor Jesus seja com você. Eu quero orar nesse instante. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que sempre vem ao nosso encontro mostrando-nos a importância e a real necessidade de sermos discípulos e discípulas de Cristo Jesus que vivem com responsabilidade e inteireza de coração. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, fortalece o nosso espírito, permita-nos crescer na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia, e que nunca nos esqueçamos de que o nosso relacionamento com o Senhor se traduz através da oração. E uma oração humilde, uma oração consciente daquilo que se vive e daquilo que o Senhor espera realizar na nossa vida e no nosso coração. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia seja com a vida de todas as irmãs e os irmãos que estão nos assistindo nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço e até um próximo encontro. Tchau, tchau. Irmãs, graça e paz. Que bom que pelo menos virtualmente nós podemos estar juntas e assim nós podemos orar, podemos louvar a Deus, podemos compartilhar e receber esse alimento espiritual que é tão importante para cada uma de nós. Existe uma frase que diz: orar por alguém é um ato de amor. E eu concordo com essa frase, porque se essa pessoa é tão importante, é tão cara, tão preciosa para a gente, se a dor dela é a nossa dor, se a alegria dela é a nossa alegria, então a gente se coloca diante de Deus por essa pessoa. E é isso que nós vamos fazer agora neste momento em relação aos nossos filhos espirituais, que são os nossos filhos que temos, são
ou são pessoas que Deus colocou no nosso coração para orar, para interceder. E eu quero que você traga à sua mente a imagem dessas pessoas agora, desses filhos, enquanto nós estivermos orando e apresentando diante do altar de Deus. Eu convido você então a participar do nosso Momento Ana, e eu peço que você feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, lembre dessa pessoa na sua mente e nós vamos então interceder. Vamos clamar, vamos levantar um clamor pelos nossos filhos espirituais. Oremos. Senhor Deus, estamos na Tua presença. Clamamos a Tua misericórdia, ó Pai. Em primeiro lugar, sobre a nossa vida. Ó Jesus, renova o nosso vigor, renova a nossa alegria de Te servir, renova a nossa esperança, ó Deus. Purifica o nosso coração do pecado e de tudo aquilo que desagrada o Teu coração. Que o Senhor assim nos fortaleça, como mães espirituais, nos erga, ó Deus, como intercessoras, nos mantenha, ó Pai, de pé para orarmos e lutarmos em oração pelos nossos filhos. Agora estamos lembrando de pessoas que nos são preciosas, que são importantes para nós, que ocupam um lugar no nosso coração, e queremos neste momento pedir que o Teu Espírito Santo visite essas pessoas, visite o coração dessas pessoas, que elas possam receber o toque divino, que elas possam receber, ó Deus, a ação que vem do Senhor. Então, ó Pai, tem misericórdia. Oramos por aqueles filhos que estão afastados, ó Deus, dos Teus caminhos. Pedimos que o Senhor, na Tua graça, no Teu amor, remova, ó Pai, todas as barreiras que estão impedindo, ó Deus, essas pessoas de voltarem a andar, a caminhar contigo, ó Deus. Ó Jesus, liberta da cegueira espiritual. Liberta daquilo, ó Deus, que afasta do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que eles voltem para o aprisco, que eles voltem a Te buscar, que eles voltem, ó Deus, a ter a alegria de estar na Tua presença, Pai Santo. Oramos também, ó Pai, pelos filhos que estão enfermos, filhos e pessoas enfermas, Jesus. Ó Senhor, como dói a gente olhar para alguém que a gente ama e essa pessoa está passando por uma dor, está passando por um tratamento médico sério, está, ó Deus, impossibilitada na sua saúde. E nós intercedemos agora por aqueles, ó Deus, que estão precisando de cirurgia, estão enfrentando doenças graves, que precisam, ó Pai, de tratamentos médicos sérios. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor ministre cura, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor pode fazer isso. Ministra cura para o Teu povo, ministra cura para esses filhos e essas pessoas, ó Deus. Abençoa os tratamentos médicos, Senhor. Abençoa os medicamentos, os médicos, ó Pai. Abra portas para que seja tudo bem encaminhado, Senhor. Nós oramos por esses filhos enfermos para que eles venham a ser plenamente curados e dar glórias a Ti, ó Deus. Pedimos, ó Pai, pelos nossos filhos e pessoas que estão estudando. Tem misericórdia, ó Deus, nesse ano de pandemia, com as dificuldades e os entraves que estão sendo enfrentados. Que haja, ó Deus, condições de pleno desenvolvimento intelectual, acadêmico, social. Pedimos pelos ambientes escolares, pelos profissionais da educação, as pessoas que trabalham nas escolas em contato com os estudantes. Pedimos, ó Deus, por causa dessa pandemia, mas também que haja proteção em todos os sentidos, que seja um ambiente sadio, de aprendizado, de pleno desenvolvimento. Ó Jesus, tem misericórdia. Quantos, ó Pai, jovens não têm condições de estudar, ó Deus. Intercedemos por isso, ó Pai. Clamamos também, ó Deus, pelos relacionamentos dos nossos jovens, pelas suas amizades, ó Pai, que sejam amizades sadias, ó Deus,
que possam agregar coisas boas, positivas, ó Pai, na vida dos nossos jovens e também eles na vida dessas pessoas, ó Deus. Abençoa os amigos dos nossos filhos, abençoa as suas famílias, ó Pai. Abençoa os relacionamentos, os namoros, as escolhas, ó Deus, de companheiros de vida. Que sejam tudo direcionado por Ti, que o Senhor dê sabedoria para essas grandes decisões da vida, Jesus. Que são decisões individuais. Nós não podemos escolher, cada um escolhe, mas que escolha com sabedoria, ó Deus, escolha baseado nos Teus valores, Senhor. Pedimos, ó Pai. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe os jovens que estão buscando emprego, que vão fazer concurso público, que querem se colocar numa profissão. Ó Senhor, abra portas, ó Deus, que haja oportunidade de iniciar essa vida profissional, ó Deus. Pedimos para que assim essa pessoa possa desenvolver, crescer profissionalmente. Em nome de Jesus nós rogamos, ó Deus, por tantos jovens que estão procurando um trabalho honesto, procurando, ó Deus, se colocar no mercado de trabalho, que haja a bênção do Senhor nesse sentido, ó Deus. Rogamos, ó Pai, por essa juventude na nossa sociedade hoje que tem perdido as suas vidas, ó Deus, que tem desperdiçado as suas vidas. Senhor, tem compaixão, que a igreja seja usada, ó Deus, como um local de acolhimento, um local de misericórdia, um local, ó Deus, de onde a Tua graça haja para receber essas pessoas. Permita que nós cristãos sejamos luz, ó Deus, e sal nessa sociedade, para que a gente possa acolher esses jovens. Tem misericórdia, ó Deus. E assim nós colocamos essas situações diante do altar do Senhor. Depositamos a nossa confiança em Ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o único, ó Deus, em que nós temos a plena confiança e que não nos abandona. Então nós pedimos ao Senhor por essas intenções de oração. Pedimos que o Senhor escute o nosso clamor. E oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as irmãs. Ok, mas vamos então orar para a gente estar encerrando essa programação e logo após a nossa oração nós estaremos implantando a bênção apostólica, ok? Então vamos curvar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos. Nós estamos em culto, nós estamos em adoração a Deus. Não é pelo fato de nós estarmos no templo que nós não vamos ter a atitude como se estivéssemos lá, com toda a reverência ao qual nosso Deus merece e requer, ok? Oremos. Bendito Deus, maravilhoso, eterno Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque a sua graça se manifesta mais uma vez sobre nossas vidas, a partir do momento em que nós ouvimos e participamos desse trabalho que foi realizado nesse instante, Deus. Obrigado pelas irmãs, obrigado por essa federação, obrigado pela diretoria, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, através desse ato, através desse meio de comunicação, Deus. Que aqui o Senhor levanta a sua igreja de uma forma totalmente diferente, mas ela continua sendo a igreja do Senhor, viva e eficaz. Nós te pedimos, ó Deus, que a Tua paz e a Tua presença permaneça com cada um de nós, Deus, abençoando as nossas vidas, as nossas igrejas e os nossos lares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E agora, ó Pai, que o Teu grande amor e que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo conosco seja, com todo o Teu povo espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que as amadas irmãs fiquem na paz. Sejamos verdadeiras, auxiliadoras e
O Rei tem o melhor para nós. Obrigado, Senhor. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas venas, a âncora do mar.